povoado Arrastapé, sem dúvida nenhuma, foi um dos locais mais visitados pelos inúmeros grupos de cangaceiros e, consequentemente, pelas volantes policiais. O homem poderoso do Arrastapé era o delegado Pedro Gomes de Sá, casado com Santina Gomes de Sá, conhecida por todos como Santa de Pedro Gomes. Na década de 20 e 30, o Arrastapé era uma próspera e feliz fazenda, sendo Pedro Gomes dono de uma grande quantidade de criações, extensas e cultiváveis lavouras e variadas plantações, tendo sempre estocado vários fardos de cereais. Com tanta fartura, tornou-se naturalmente um dos coitos preferidos por Lampião. Se não bastasse todos esses atrativos, ainda era considerado um dos pontos mais seguros, estrategicamente falando. Da casa de Pedro Gomes se descortinava uma belíssima paisagem e se tinha uma ótima visão de quem adentrasse aquela fazenda, sendo facilmente visto, podendo-se avistar também quase todas as casas, dentre elas a casa de Zé Policarpo e Agripino, amigos de confiança de Pedro Gomes. A uns 100 metros por trás da casa de Pedro Gomes, existe até hoje um dos mais perfeitos caldeirões, obra espetacular criada pela divina natureza. É conhecido como Caldeirão do Raso e acumula água durante vários meses, sem depender das escassas chuvas, para que se encontre o precioso líquido para o consumo. Na verdade, o Arrastapé é cercado por um complexo magnífico de caldeirões. Caldeirões são bifurcações criadas nas rochas pela própria natureza. O Caldeirão do Raso é composto de 2 bacias e uma pia. Ali os cangaceiros passavam dias e dias e Lampião sentia-se realmente protegido. Próximo aos caldeirões do Raso e do Lúcio, além dos centenários umbuzeiros, onde os cangaceiros farreavam, jogavam baralho e descansavam, ficava a Rua da Palha. Tinha esse nome porque as casas eram cobertas por palha. Dentre os moradores dessa rua, destacava-se Lúcio, Mané de Bem, Paulo Preto, Dão de Lúcio, Antônio de Lúcio, João de Ugino, Rufino e João de Maria. João de Ugino e Dão de Lúcio eram constantemente convidados por Lampião para participarem das famosas lutas de peito, uma espécie de combate em que um oponente tenta derrubar o outro, utilizando a força dos braços e do peito, sagrando-se vencedor aquele que primeiro jogar seu adversário no chão. As questões de terra e outros problemas eram ali resolvidos por Lampião. Primeiro ouvia os envolvidos, pesava quem tinha razão e dava sua sentença, o que geralmente era aceito e não consentia que a parte que perdia a questão ficasse inimiga da outra. Quando o Lampião vinha fugindo de alguma volante, fazia a permuta dos animais cansados por outros pertencentes a Pedro Gomes. Um dos filhos de Pedro Gomes tinha um nome igual ao do pai. Era Pedro Gomes Filho. Sempre que os cangaceiros chegavam no Arrastapé, Pedro Gomes Filho os acompanhava, participando das famosas rodas de jogo de baralho armadas durante os coitos. Pedro Gomes Filho passou a ser o contato entre Lampião e o coronel João Maria de Serra Negra, na Bahia, no transporte de munições. De tanto ter sua residência visitada por cangaceiros, uma das filhas de Pedro Gomes se enamorou de um dos mais famosos homens do cangaço. Era ele Virgínio Fortunato da Silva, apelidado de Moderno e ex-cunhado de Lampião. Ela era uma belíssima moça de apenas 15 anos. Nascera no dia 25 de novembro do ano de 1915 e quando acompanhou Virgínio, corria o ano de 1930. Durvalina Gomes de Sá era o seu nome e no cangaço seria apelidada de Durvinha.
O que havia começado como um simples namorico se transformaria em uma grande e ardente paixão. As visitas à casa de Pedro Gomes ficaram mais constantes e arriscadas, pois a polícia também passava constantemente por lá. Os dois amantes já não podiam ficar separados e a solução foi Durvalina seguir seu grande amor. Foi o que aconteceu. A escolha de Durvalina entrar para o cangaço resultaria para sua família em uma grande tragédia. Aquele pedaço de chão escondido nas profundezas das matas paulafocinas se tornaria um eterno alvo de perseguição e castigo, despertando uma terrível fúria por parte das volantes policiais. Pedro Gomes tinha entre os seus vários vizinhos o Antônio Lobato, pai de alguns filhos dos quais se destacavam o Aurélio e Jovi, moradores da fazenda Mucunã, que ficava a 4 quilômetros da fazenda Arrastapé. Pedro Gomes começou a sentir falta de alguns animais de sua criação. Alguns filhotes de cabra e bode estavam sumindo misteriosamente. Nas terras pertencentes a Antônio Lobato, existia uma casa que ficava a maior parte do tempo fechada. Pedro Gomes, em suas andanças, na busca dos animais desaparecidos, passou próximo a essa casa e ouviu berros desesperados de animais que estavam presos. Ele foi até a casa e, com a coronha do rifle que portava, derrubou a porta e se surpreendeu ao ver sair de dentro 14 filhotes de bodes e cabras que lhe pertenciam, correndo famintos em direção ao seu curral. Pedro Gomes se revoltou e, na primeira oportunidade que teve, prendeu Jovi e Aurélio, levando-os presos para Santo Antônio da Glória. Jovi e Aurélio fugiram da cadeia e foram para Salvador, na Bahia. Lá delataram o delegado Pedro Gomes como sendo o grande coiteiro e defensor de Lampião e seu bando naquela região. A polícia dirigiu-se para o Arrastapé com uma numerosa volante com a finalidade de prender Pedro Gomes, Agripino e Zé Policarpo. O Aurélio já vinha incorporado como soldado contratado na volante. Quando chegaram até o povoado Riacho, lá aconteceu o tiroteio da Lagoa do Mel, resultado da morte de Ezequiel, o último irmão de Lampião que aderiu ao cangaço. Posteriormente, aconteceu a morte do vaqueiro Zé Pretinho. A volante chegaria tarde ao Arrastapé, pois Pedro Gomes não resistiu quando soube através da sua esposa Santina que sua filha Durvalina tinha acompanhado os cangaceiros. O velho entrou em profundo silêncio. A depressão se estabeleceu no velho sertanejo e, já não se alimentando mais, perdeu a consciência, entrando em estado de loucura. Epifânio, de apelido Chane, proprietário da fazenda Matinha, sendo um grande amigo de Pedro Gomes, ao saber do problema que ele vinha enfrentando, combinou com a família e levou Pedro Gomes até sua propriedade para passar alguns dias com ele, na intenção de contribuir com a sua recuperação. Zé Policarpo e Agripino, amedrontados, sendo sabedores da intenção das volantes, fogem para Santa Brígida, à procura da ajuda do coronel João Sá. Depois de todos os contratempos, uma data ficaria gravada para sempre na mente daqueles que viveriam aqueles dias de horrores. Era abril de 1931. As volantes chegaram comandadas por dois dos mais cruéis homens que já pisaram as terras do sertão nordestino. Eram eles Francisco Moutinho Dourado, o Tenente Douradinho, e Arsênio Alves de Souza, o Tenente Arsênio. Ao amanhecer, Santa de Pedro Gomes ouviu um forte tiroteio
e foi assustada até a frente da casa com a intenção de descobrir o motivo de todo aquele barulho. No momento, só se encontravam em casa Santa e os filhos menores. Ela saiu acompanhada das suas crianças. Santinha, Manuel Gomes, de apenas 7 anos, Hilda Gomes, de 9 anos, e nos seus braços encontrava-se Patrício Gomes, de apenas 6 meses de nascido, e que, apesar de tenra idade, não seria poupado da brutalidade policial. Na sua inocência, seria maltratado pelos homens da lei. Douradinho vasculhou a casa e ficou enfurecido por não encontrar Pedro Gomes. Na casa, encontraram 4 latas de querosene e levaram para o terreiro. Ali, Tenente Douradinho teria seu instinto sanguinário saciado. Antes, ele havia passado em uma das fazendas de Pedro Gomes, denominada Fazenda Mané da Lapa, tocando fogo em 25 tarefas de mandioca que estavam prestes a serem colhidas para fazer farinhada. Douradinho, continuando seu rastro de fogo, foi até o curral dos bodes e ateou fogo no cercado de madeira. A cerca do curral era colada com a casa e as chamas não tardou em chegar até a residência. Santina, assustada, junto aos filhos, assistia àquela macabra cena. O tenente Douradinho investiu contra as crianças, rasgando as roupas de Manuel Gomes e do inocente Patrício Gomes e as jogando no fogo. O enfurecido tenente recolheu todos os calçados das crianças e os atirou na fogueira. Santina, totalmente aflita, vendo o fogo se aproximar, pegou as crianças e correu para dentro da casa, buscando um dos compartimentos não atingidos ainda pelo fogo. O soldado Elias Barbosa, da cidade de Santa Brígida, penalizou-se ao ouvir os gritos desesperados da mãe e dos filhos e falou que não era justo o que estavam fazendo. E foi até a porta principal, derrubando-a com o seu mosquitão, salvando os inocentes das chamas da morte. Mesmo assim, o saldo da ação dos policiais fora deveras assustadora. 8 fardos de cereais haviam sido queimados junto com a casa, o curral, a roça e alguns animais. Do outro lado do riacho, a fumaça denunciava que outras residências haviam tido o mesmo fim. Lá queimavam as casas de Zé Policarpo e Agripino, que moravam juntos, e de Antônio Lobato, pai dos delatores, e de uma de suas filhas. O tenente Douradinho esbravejou que a justiça, para ser boa, tinha que começar de casa. Por isso não poupou a casa de Antônio Lobato, pai de Aurélio, e que agora fazia parte da Volante como soldado contratado. Junto com a casa, foram queimados todos os calçados dos moradores. A Volante partiu, deixando para trás um rastro aterrorizante de tristeza e dor. As famílias assustadas foram para a fazenda Mucunã. De lá reuniram-se e partiram a pé e descalço em direção a Santa Brígida. A terra quente, em função do sol abrasador, queimou a sola dos pés daqueles fugitivos moribundos. Aqueles momentos de agonia e dor seriam comparados a via crucis em direção ao inferno. As crianças tiveram insolação. Em Santa Brígida, Manuelzinho Feitosa, irmão do famoso soldado Antônio Jacó, era muito amigo de Pedro Gomes, sendo o padrinho do seu filho Manuel Gomes. Foi ele quem acolheu as famílias, alimentando-as e dando guarida por alguns dias. Descansados e alimentados, mesmo estando ainda assustados, rumaram novamente a pé para Jeremoabo, na Bahia. Pedro Gomes deu sinal de recuperação
e ficou sabendo do ocorrido com sua família e foi da fazenda Matinha para Jeremoabo com a finalidade de encontrar seus entes queridos e esclarecer com a polícia os fatos acontecidos. A volante não levou em consideração as suas justificativas e o prendeu junto com Agripino. Os dois foram espancados. De Jeremoabo, Pedro Gomes foi transferido para a cadeia de Salvador. Depois de alguns dias, perdeu novamente a sanidade mental e apresentou sinais de loucura. Não se sabendo ao certo como ele conseguiu uma faca velha e tentou o suicídio, cortando sua barriga de um canto a outro. O carcereiro o encontrou brincando com as suas vísceras que estavam expostas e socorreu, conduzindo-o até o Hospital Santa Isabel, onde passou alguns dias em recuperação. Poucos dias depois, o liberaram. Ele regressou agora em direção à Barra da Salina, em Alagoas, pois sua família já se encontrava morando nessa localidade. Depois de alguns dias, retornou com a família e foi morar no povoado Riacho. Ali passaram alguns anos, se recuperando dos traumas. De lá, retornaram para o Arrastapé. Iriam ali reconstruir a vida, morando em uma casa que sua filha Hilda Gomes havia construído para morar depois que se casasse. Da antiga residência, só aproveitaram as telhas, pegando-as escondidas do pai, pois Pedro Gomes não queria que usassem nada da morada anterior. Essa nova casa situa-se do outro lado do riacho, próximo da casa de Zé Policarpo. A casa de Zé Policarpo, sendo uma das casas que foi incendiada, só teve a parte da frente destruída e novamente a reconstruíram. As duas casas até hoje estão lá, erguidas, feitos monumentos vivos, representantes imponentes da tétrica história. Da residência em que ocorreu tamanha barbárie com o clã de Pedro Gomes, restou apenas um tamarineiro, que hoje em dia parece choroso e entristecido pelo tempo, projetando sombras esparsas nos escombros do que antes foram paredes de um lar. Duvalina participou, junto com Virgínio, Corisco, Dadá, Gato e mais alguns cangaceiros, do ataque à cidade de Piranhas, com a finalidade de libertar a cangaceira Inacinha. Não obtendo sucesso, fugiram para o estado da Paraíba, sendo perseguidos por algumas volantes. Chegando em uma fazenda próximo à cidade de Monteiro, Paraíba, Virgínio foi descoberto e atacado por 2 policiais e 4 civis que, nervosos, atiraram de longe e correram. Virgínio foi atingido na virilha e morreu com uma hemorragia. Duvalina conseguiu fugir e, após alguns dias, foi vista acompanhando o cangaceiro Moreno e partiram abandonando a luta. O que se sabe é que teve um filho com o nome de Inácio. Filho este que foi criado pelo cônego Frederico Araújo Oliveira. O cônego faleceu em 14 de janeiro de 1944 e Inácio terminou de ser criado pela governanta, tendo como responsável a senhora Carvalho, conhecida por Senhorinha Isaura Pires Diamantina. Ainda na adolescência, veio para o Arrastapé, onde herdou alguns animais que Duvalina havia deixado e que não foram consumidos pelo fogo. Em 1956, Inácio viajou para a cidade carioca de Juparanã, onde ficou morando por algum tempo na casa do tio Estevão. Mudou-se depois para o Rio de Janeiro, onde alistou-se no Corpo de Fuzileiros Navais, servindo a Marinha do Brasil até o ano de 1959. Após a caserna, Inacinho trabalhou de motorista nas empresas William Xavier e Expresso Ring. Em 1963, prestou concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde permaneceu
até se formar no posto de segundo tenente. Ainda reside no Rio de Janeiro. Manuel Patrício Gomes também reside no Rio, sendo Patrício um conceituado advogado. Hilda Gomes mora em Paulo Afonso e, apesar de já ter ultrapassado a faixa dos 80 anos, continua com a memória privilegiada. Pedro Gomes de Sá morreu na fazenda Arrastapé, acometido de febre tifoide, no dia 18 de março do ano de 1938, coincidentemente no mesmo ano em que dizimaram Lampião e alguns componentes do seu grupo. Sua esposa Santina morreu no ano de 1943. Com isso, o Sertão registrou em suas páginas mais uma história marcada a sangue, dor, angústia e resistência, enfatizando-se as palavras do célebre Euclides da Cunha em seu livro Os Sertões. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.